Boa tarde. Sejam bem-vindos ao minicurso Luz e a Homem, Dicionário de Cultura Linguística. Sou o professor Vicente Martins, professor do curso de Letras. Seja bem-vindo, João Fontinelli, grato por estar aqui como monitor, certo? Muito bem, nós vamos falar um pouquinho do nosso trabalho, que na verdade é fruto de uma pesquisa já de algum tempo, e escolhemos a obra Luz e a Homem, que é uma obra que há muito tempo nós estamos trabalhando e refletindo sobre ela, tá certo? Aí aparece ao lado, você observa, João, que aparece aí uma tela, dá para você ver essa tela? Sim, Pois é, essa tela é de um professor da UFC, José Leite Júnior. Ele fez para mim essa tela a pedido especial. Isso é uma tela que trata, né, procura se aproximar da figura de Luzia Homem no romance de mesmo nome. É o nosso querido Leite Júnior, que é poeta, que é escritor, que é professor, pinta muito bem, uma pessoa fascinante, tá certo? Cada, cada um de nós, de alguma maneira, nós sofremos muita influência dos nossos professores. E teve um professor que me marcou muito na época da graduação em letras, que inclusive foi professor também do curso de letras da UV em Sobral, que é o José Alves Fernandes. Felizmente já faleceu. José Alves Fernandes foi um grande pesquisador, um grande estudioso. E um dia eu conversando, depois de uma aula à noite, em Sobral, desculpa, eu conversando com o José Alves sobre fraseologia, e eu disse, José Alves, afinal, o que é fraseologia? E aí, como ele era professor de latim, grego, aí foi o momento deles. Não, a palavra fraseologia vem do grego, chegou ao latim, mas antes do latim vem de fraseos, logia, foi explicando. Em outras palavras, foi graças ao José Alves que pela primeira vez eu tive noção do que era a fraseologia, o que é que ela estudava, né? O sentido da expressão idiomática, qual era a importância no ensino da língua portuguesa, no ensino de língua estrangeira. E isso me deixou realmente muito feliz, né, de poder mergulhar nesse mundo. E por fraseologia, nós devemos entender qualquer expressão fixa, exclusiva de uma língua, própria de uma língua, cujo sentido geralmente não é literal, nem se deduz das palavras que a formam. Então, são muitas as expressões idiomáticas de uma língua, isso vale para o português, para o espanhol, para o francês, o inglês e assim por diante. Por exemplo, eu digo assim, olha, fulano, na política ele engole sapos. Engolir sapos, por exemplo, é uma expressão idiomática, é uma expressão fixa. Pois é, graças a essa definição do José Alves Fernandes, eu fiquei com a pulga atrás da orelha, né? Para usar agora uma expressão idiomática. E fui garimpar nas obras literárias expressões idiomáticas, provérbios, locuções e ditos curiosos. Então, há muitos anos, pelo menos há uns perto talvez de 20 anos, que eu venho estudando as expressões idiomáticas nos textos literários, certo? E isso me levou não só a estudos de pós-graduação, como também a continuar fazendo pesquisa e fazendo também publicação. No ano de 2017, nós concluímos um pós-doutorado em linguística
estudando obras literárias, locuções idiomáticas presentes na obra literária, em 5, 7 obras literárias. Destas obras, nós escolhemos Luzia Homem, né, como uma obra que merecia uma atenção nossa. Pelo valor dela, cultural que tem na cidade de Sobral, por ser uma obra de cunho impressionista ou naturalista, né, do início do século XX, por ser o seu autor também um grande escritor, que foi Domingos Olímpio, e um pouco que nós vamos passar aqui da experiência para vocês, para você em particular, João, que está participando como monitor, está presente nesse volume aí, né? Volume 1, foram 2 volumes, volume 1, volume 2, são muitas páginas, para você ter ideia, eu estimo em torno de 1.000 páginas, um pouco mais de 1.000 páginas, só de pesquisa que nós fizemos na Universidade Federal da Bahia, certo? Isso aí foi um estudo que nós fizemos em nível de pós-doutorado. Fruto desse trabalho, ao longo dos anos, nós temos aí apenas, mostrando para você, 4 obras, mas nós temos muito mais. Talvez a gente eu tenha já cerca de 40 obras. Algumas eu publiquei, outras eu espero ainda revisar para publicar. Então, nós temos aí Sombra dos Reis Barbudos, que é uma obra sobre os contos, né, e o romance também de J.J. Veiga. É uma obra que eu contei com a participação do Marton, que é professor da Casa da Literatura, e de ex-alunas, hoje professoras, a Gislaine Costa e a Bianca Carvalho. É um trabalho saboroso. Eu gosto muito desse livro, Sombra de Reis Barbudos. Uma outra obra que nós trabalhamos e estudamos foi Capitães da Areia, que é uma obra de Jorge Amado, em que nós fizemos um dicionário de língua e cultura. Então, Capitães da Areia, por exemplo, para você ter ideia, são cerca de 300 páginas na lauda comum. Para publicar como livro, eu tive que cortar muitas páginas, senão o livro ficaria muito volumoso, muito volumoso. Então, Capitães da Areia, em que nós estudamos todo o léxico da obra Capitães da Areia. Uma outra obra que pouca gente conhece, mas uma obra regionalista, eu tenho uma fixação em obras regionalistas, Os Corumbas de Armando Fontes, em que nós fizemos também a mesma coisa, né? Um dicionário de língua e cultura, de termos regionais, dos chamados culturemas. E uma obra mais recente, a minha ideia era publicar essa obra para comemorar em 2022 o centenário de nascimento dela, que é uma obra sobre o romance, os romances, né? Aí nós pegamos uns 2 romances ou 3 romances da Lígia, mas, na verdade, a pesquisa, o volume é bem maior, tá certo? Ao longo dos anos. Então, você vê que, observa que o trabalho de pesquisa, ele traz retorno, traz rendimentos. Publicação de obras, né? Que é a apresentação de palestras e assim por diante. A obra mais recente que nós fizemos, Luzia Homem, Dicionário de Cultura e Linguística, que será objeto de apresentação hoje, nós colocamos aí na capa uma aluna do curso de letras, né? Aparecida Farias, ela
está simbolizando essa luz é homem da região, né? Da região noroeste do estado do Ceará. E eu tive a grata satisfação de contar com um prefácio, uma apresentação do Adail Sobral. O Adail Sobral é uma das maiores autoridades em linguística no Brasil, um grande tradutor, um amigo já de muitos anos. E ele, ao analisar, ele é analista do discurso, bakhtiniano, certo? Ao analisar a obra, essa obra aí nós fizemos em PDF e fizemos também em papel. Se depois você tiver interesse, né, no retorno das aulas presenciais, você me procura que eu posso passar um exemplar para você, com enorme prazer, se você tiver interesse. Então, para o estudioso que segue os parâmetros da análise dialógica do discurso, como é o meu caso, poderia ser um paradoxo falar de palavras culturais, uma vez que, de sua perspectiva, todas as palavras são culturais, ou ao menos todos os usos das palavras ocorrem no âmbito da cultura. Contudo, cabe-me admitir que algumas palavras são mais culturais do que outras, no sentido de que remetem mais claramente, por vezes de maneira hermética, ao contexto cultural e mesmo ecológico em que são usadas e as que advêm. Tá certo? Muito bem. Vamos aqui. Então, aqui o Adail Sobral está chamando a atenção que, conforme nós veremos aqui, por exemplo, nesse mini curso, eu vou apresentar algumas expressões, mas eu fiz um levantamento de pelo menos 600 expressões consideradas regionais, entre elas expressões idiomáticas. Idiomáticas era o meu alvo, né? Mas eu acabei fazendo levantamento de culturemas também, que são palavras marcadas culturalmente, e que foi de uma escolha muito intencional do autor. Essas pesquisas que eu tenho realizado são pesquisas em nível de pós-doutorado nos últimos anos. Então, tem um pós-doutorado já concluído pela UFBA. Depois nós fizemos um pós-doutorado sobre música popular brasileira pela UFC, e nós estamos concluindo agora um terceiro pós-doutorado pela Universidade de Santiago de Compostela, na Espanha, tá certo? O meu foco sempre, com exceção, claro, da MPB, foco na prosa, né? Quando não é na prosa, é na canção, no caso da MPB, e a ideia é fazer um estudo sobre a estilística da palavra, fazer um trabalho sobre lexicografia, fraseodidática e culturologia, né? Isto é, as palavras como representação da cultura de uma comunidade, de um povo, de uma nação. E o produto final é sempre esse, né? Apresentar esse corpus de frasemas ou de culturemas, publicar esse material e divulgar, né? Através de artigos, através de minicursos, e de modo que a gente possa também, com esse tipo de atividade, oferecer estratégias de leitura, de ensino da língua, seja para o ensino da língua portuguesa, como também para o português como língua adicional. Quando nós vamos transformar o nosso trabalho em estratégias de leitura, nós trabalhamos um termo que é culturema. Veja bem, quando nós estudamos no curso de letras, você estuda fonemas, para estudar, né, para ver uma categoria importante na fonética e na fonologia, morfema, na morfologia, sematema, na semântica,
E para nós aqui, nós recorremos a um termo que nós conhecemos muito pouco aqui no Brasil, mas na Europa, Estados Unidos, já muito se conhece, que são os culturemas. Então, os culturemas são um termo, ou é um termo, né? Culturema é um termo que a gente recorre aqui. Isso vale tanto quando eu fui estudar os culturemas na literatura, pensando nos estudantes brasileiros, mas estudantes também de países lusófonos, isto é, de Portugal, da África, ou mesmo quando se você pensa em fazer, por exemplo, tradução, digamos que você resolva tomar Louisa Homem uma obra para fazer tradução para o francês. Nesse momento é importante um dicionário de língua e cultura, um dicionário de culturemas. Então, aos estudantes nativos da língua portuguesa, ou não nativos do português como língua estrangeira, né? Por exemplo, alguém está lá na Alemanha querendo saber português. Então, uma forma de ele aprender o português é aprender também o português, não só pela gramática da língua portuguesa, pela estrutura da língua portuguesa, mas aprender através dos textos literários, né? Através dos romances, através da poesia. É uma forma também de você chegar a um nível de proficiência. Então, os textos literários, eles tendem a apresentar dificuldade de compreensão quando aludem, quando fazem referência a um elemento extralinguístico, a um contexto extralinguístico determinado. A uma situação particular, seja de natureza histórica, cultural, regional, literária, ou a universos específicos de uma sociedade dada, de uma época, de uma geração, condições de produção, e, acima de tudo, pelo seu caráter idiosincrásico. Né? Então, em cada país, cada nação tem a sua representação. Né? Dom Quixote na Espanha, os Lusíadas em Portugal, e assim vai. Então, cada nação, o Shakespeare na Inglaterra, né, na língua inglesa, então, cada país, cada nação tem a sua representação literária. Só que a representação literária, ela não é uma representação de escola literária, é uma representação de cultura daquela civilização, tá certo? Então, os culturemas são essas unidades, essas expressões linguísticas presentes no texto literário e que são capazes de evocar um período histórico, são capazes de evocar um momento histórico, cultural, regional daquele país, certo? Conforme nós veremos aqui. Afinal, professor, você pode me perguntar, o que é mesmo culturema? Então, como é um termo, para nós é relativamente novo. Então, para falar desses fenômenos culturais em Louisa Homem e Domingos Olímpio, recorremos à seguinte definição de culturema. Eu tenho uma definição, né? Mas gosto de trabalhar com essa definição de Luc Nadal. A Luc Nadal é a Lúcia Luc Nadal, que é uma linguista hispânica. Então, qualquer elemento simbólico, específico, cultural, simples ou complexo, pode ser uma palavra, mas pode ser um substantivo composto, pode ser uma palavra, mas pode ser uma expressão idiomática, pode ser uma palavra, mas pode ser um provérbio, né? Então, a extensão dela pode ser bastante variada. Então, essa expressão linguística, ela corresponde a um objeto, a uma ideia, uma atividade ou feito
que seja suficientemente conhecido entre os membros de uma sociedade, ele precisa, portanto, esse conceito ser compartilhado, que tenha valor simbólico e sirva de guia, referência ou modelo de interpretação ou ação para os membros da dita sociedade. Eu sempre gosto de dar como exemplo, quando alguém diz assim, professor, dê logo um exemplo, assim, para eu ver, avaliar qualquer dúvida, né? Por exemplo, veja a palavra, que é um culturema, água benta. Então, se você notar, água benta, ela não tem cor diferente, ela não tem cheiro, ela não tem gosto, mas ela é carregada de simbologia católica, de liturgia católica. Então, nós diríamos que água benta é um culturema religioso. Ele é próprio daquela cultura religiosa, é próprio da cultura católica, por exemplo. A água benta, os evangelhos não têm essa reverência ou referência à água benta, né? Mas para os católicos, sim, a água benta simboliza todo aquele processo de eucaristia, né? De comunhão com Deus, e assim vai. Nesse estudo, nessa pesquisa que nós fizemos, eu falei no início que nós estudamos pelo menos 7 obras literárias. Aí você diz, por que você resolveu estudar obras literárias? Como eu sou linguista, a minha tendência é me afastar da literatura, naturalmente. Eu sempre quis me aproximar da literatura, não para ensinar, mas para incentivar a leitura, porque o texto literário é importante na formação também linguística, né? Mas, quando eu fui estudar com esse foco, língua e cultura, a metodologia ficou muito complicada, porque eu vi esse trabalho sendo feito na Europa, nos Estados Unidos, principalmente na Espanha e na França, e nos Estados Unidos também com frequência, mas era assim, era em documentos, não era esse tipo de trabalho, nunca eu vi assim claramente no texto literário. E isso me forçou a criar aqui no Brasil, né, quando eu fui fazer esse pós-doutorado na UFBA, a criar uma metodologia aplicável ao texto literário. Bom, já havia uma autora, Igareda, de 2011, que fazia esse trabalho, né, de estudos culturemas, não aplicado ao texto literário. E aí eu tive que fazer uma adaptação da proposta de Igareda, os âmbitos da culturologia, das categorias de culturemas, para o texto literário. Então, você está dizendo o quê, professor? Bom, eu estou dizendo que ao longo da leitura é muito viável, com alguma frequência, você tende a encontrar termos ou culturemas ou unidades linguísticas relacionadas à ecologia, à história, à estrutura cultural, às instituições culturais, ao universo social, à religião, né? À cultura material, e assim por diante. É o que eu chamei de universo amplo extralinguístico, tá certo? Por exemplo, em Luziaome, é muito interessante o levantamento que eu faço de termos relacionados à flora, né? A flora desse semiárido. Então, isso é muito presente. Esse é um trabalho que eu faço, por exemplo. Além dessas categorias exógenas, nós temos categorias endógenas, próprias do texto como expressão linguageira, né? O que eu chamo de dimensão intralinguística. Então,
me chamou a atenção, por exemplo, tempos verbais, alguns advérbios, nomes, adjetivos, expressões, elementos culturais, né, que a gente chama de reália, expressões idiomáticas, refrãos, frases feitas, fórmulas de amor, de rotina, piada, enfim. E no nosso caso aqui, eu vou apresentar apenas, desse universo intralinguístico, as expressões relacionadas à fraseologia, no caso, as expressões idiomáticas. Entrariam aí nesse jogo de palavras, refrãos e frases feitas. Eu poderia chamar simplesmente frases feitas, né? Ou formas fixas que estão ali presentes. A gente vai ver daqui a pouco, por exemplo. De que trata essa obra? Luziano, que é uma obra de 1903, do Sobralense Domingos Olímpio. Essa versão aí é a segunda versão, segunda edição. Eu sempre quis, no estudo dessas obras, à medida do possível, estudar primeiro a segunda edição. Por quê? Porque é uma edição mais fidedigna ao texto, certo? Porque se eu pegar a Luziano, eu tenho uma obra publicada em 2020, por exemplo, 2021. As editoras republicam muito. No entanto, sempre elas alteram muito com relação ao original, presumindo, por exemplo, às vezes, erro na grafia das palavras, a ideia de atualizar o texto para a linguagem de hoje. E é uma obra que, por ser uma obra regional, muitos termos, muitas expressões, muitas falas são daquela forma mesmo. O autor teve a intenção deliberada de reproduzir aquela fala bem regional, certo? Bom, trata-se de um romance, portanto, de 1903, início do século, de Domingos Olímpio. O título é Luzia Homem, narra a saga de retirantes, com recorte para a lendária figura da Luzia Homem, né? Que o nome da obra é homônimo, que trabalha na construção penitenciária da cidade de Sobral, que é a antiga cadeia, né? Ali, hoje, está passando por uma reforma. Também, mais recentemente, era um quartel, né, da Polícia Militar. E eu não sei o que, que vai ser lá hoje, né? Já foi até inaugurado lá um espaço. E ela saiu da fazenda Ipueiras, lá no Ipu, em direção ao Acaraú, levando a mãe doente, no período de seca, né? A seca do final do século XIX. E quando ela para em Sobral, nesse trecho, ela para poder ter dinheiro, trabalhar, sustentar a si e a própria mãe, a dona Zefa, que era uma velha enferma, uma boa pessoa, a que o narrador chama da Santa Tia Zefa, certo? Na nossa pesquisa, né, que eu trago um pouquinho para o livro, né, eu faço um prefácio da obra, depois faço um resumo, mostro os procedimentos metodológicos para a descrição desses culturemas no dicionário, apresento o dicionário propriamente dito, falo dessa cultura linguística em Luziano por capítulo, mostrando que todos os capítulos da obra trazem expressões idiomáticas, por exemplo. Uma das coisas que eu tinha, quando você faz esse trabalho com léxico, veja hoje, João, que a primazia nos discursos
Se eu colocasse hoje um mini curso voltado ao texto, análise e interpretação de texto, se eu colocasse alguma coisa assim, era uma tendência maior de concentração de pessoas. Por quê? Todo mundo se volta muito para o texto, ou para o discurso, deixando de lado o léxico, a palavra. Mas o léxico é importante, inclusive, para a linguística textual, para o discurso, né? Mas eu confesso que realmente o texto tem uma primazia, o léxico não, né? Eu vou estudar as palavras, o léxico do texto literário. No entanto, graças ao léxico, você pode descobrir muitas coisas, pode ser uma descoberta interessante. Então, nesse trabalho, por exemplo, nós fizemos o levantamento de todos os personagens, aqui nós chamamos aí de antropoculturema. Apresentamos o chamado léxico de lacunas e apresentamos o léxico, dois anexos. Um anexo é como é que eu montei essas categorias e uma forma mais sintética, elegante, que eu apresentei essas categorias, né, por âmbitos. Quando se faz um trabalho sobre língua, cultura e literatura, que é o objeto do nosso minicurso aqui, nós temos alguma coisa importante a destacar nesse trabalho. A recolha lexical, isto é, como foi que o autor foi fazendo a seleção, a sua escolha léxico-semântica, né, ali presente nos termos, dentro da obra, e também a interface fraseologia e literatura. Então, a fraseologia, que também não tem esses destaques todos na linguística, né? Como eu disse, a linguística textual, a linguística discursiva, elas ganharam muito mais espaço do que a fraseologia, do que a descrição do português, né? A interface fraseologia e literatura é uma parte que enriquece muito o leitor e o pesquisador nessa formação literária, na formação linguística e na sua formação literária. Todo trabalho de pesquisa requer sempre conceitos importantes. Um desses conceitos importantes é o de fraseologia, que nós temos falado até agora. É uma disciplina independente, situada entre a sintaxe e a semântica. Eu diria entre a sintaxe e a semântica e a própria morfologia, e tem como objeto de estudo as unidades fraseológicas, que são sequências linguísticas, constituída de pelo menos dois elementos que se apresentam de forma mais ou menos fixa, com grau de idiomaticidade. O que é idiomaticidade aqui? É com grau de metaforicidade, né? Convencionalizada pelo uso, quer dizer, memorizada pelas pessoas de uma comunidade, e que constitui a competência discursiva dos falantes que as utilizam em contextos precisos, ainda que de forma inconsciente. Embora a gente destaque a primazia, né, nos cursos de letras, como eu disse, se tem aqui uma disciplina linguística textual e tem uma disciplina fraseologia, todo mundo vai para a linguística textual. Se tem assim uma disciplina análise do discurso e lexicografia, todo mundo vai para a análise do discurso. Mas, apesar de a gente não dar a devida atenção ao léxico, quando você vai aprender uma língua estrangeira, por exemplo, o léxico ele se faz extremamente necessário para indicar um nível de competência discursiva, o nível de proficiência daquele falante, né?
Quer dizer, por mais que você não dê muita atenção ao léxico, mais adiante, em determinados contextos de uso, você precisa da palavra. Na hora de elaborar o texto, você pode aprender muito da teoria da sintaxe, da teoria da morfologia, teoria da semântica, mas na hora de elaborar o texto, você vai precisar do léxico, da palavra, para você montar o seu texto, certo? Essa definição aí de fraseologia é da Monteiro Platã, que é professora da UFC. É interessante, né, um trabalho desse, linguístico, no âmbito da fraseologia ou da lexicografia e da literatura, se torna extremamente desafiador para o pesquisador, para o leitor estudioso, considerar o campo literário, sem fazer com isso também exercício de teoria literária. Por exemplo, no meu estudo, eu não me preocupo, por exemplo, em classificar muito a Luiz-Eun como uma obra naturalista. Eu não vou ficar estudando o léxico para caracterizar a obra, a linguagem naturalista. Não é o meu objetivo. Acabo fazendo isso, mas não é o meu objetivo, tá certo? O objetivo é estudar a obra literária quanto à sua riqueza lexical, certo? Agora, claro, nós acabamos por, via léxico, observar traços, às vezes, de romantismo, traços de realismo, traços de naturalismo, ou mesmo traço de impressionismo, que é o caso que eu vejo. Por exemplo, graças ao léxico, eu não classifico a obra Luiz-Eun como uma obra naturalista, mas uma obra impressionista. E uma obra também com características românticas, né? Para quem entendeu, quem já leu a obra. Então, são dois personagens centrais na obra, que é Luzia e Alexandre, né? A Luiz-Eun e Alexandre. E José Veríssimo, já em 1907, dizia, olha, há laivos de idealismo romântico. Ele nem via tanto a presença naturalista, ele via expressão de romantismo. Só para mostrar que, pelo léxico, alguém poderia até classificar a obra como uma obra romântica, em pleno início do século XX, tá certo? No entanto, eu passei a me interessar, em particular, por obras regionais, e eu conversando com o Zé Leite Júnior, né, que fez... Zé Leite, o professor Leite Júnior, né, Zé Leite Júnior, eu perguntei a ele por que ele se interessou tanto por Luiz-Eun, fez dissertação sobre Luiz-Eun, e disse, não, porque eu notei que boa parte da crítica literária colocava a obra lá embaixo. E a vida toda eu também fiquei intrigado com isso, porque eu sempre vi em Luiz-Eun uma grande obra literária. Mas, ao mesmo tempo, lia o Cândido, José Afrânio Coutinho, por exemplo, que é um crítico literário, o Wilson Martins, entre outros, fazendo críticas terríveis ao romance. E uma das primeiras a fazer crítica também ao romance é a Miguel Pereira. Ela diz assim com relação ao romance Luiz-Eun de Domingos Olímpio. Ela diz, ó, ele é realista na forma, sem os tiques dos nossos naturalistas, talvez simbólico na concepção em ser simbolista, regionalista pelo tema, sem colocar o elemento local acima do humano
e todas essas tendências do mesmo passo se completando e abrandando umas pelas outras. Então, de alguma maneira, essa crítica aí, Miguel Pereira, lá em 1957, nos anos 50, a crítica que ela faz ao romance diz assim, olha, é um romance que eu nem sei dizer o que ele é. Ora, ele é simbolista, é regionalista, é naturalista, ele é um pouco de cada coisa, porque alguns romances são essencialmente regionalistas, alguns romances são essencialmente românticos, alguns romances, por exemplo, são essencialmente modernos ou pós-modernos, mas este romance eu não sei bem o que ele é. Ele é um pouco de cada coisa, certo? Mas isso é uma crítica que depõe contra a obra, né? Porque a obra, ao contrário, ela tem uma nítida característica impressionista. Se ela não for impressionista, ao menos ela é naturalista. Ela não é romântica, nem é realista. Há um outro autor que me convence que se trata de uma obra regional e impressionista, é o Pelinser. O Pelinser diz assim, com relação a, não a obra, né? Eu que estou aplicando aqui. Eu considero o regionalismo presente no léxico da obra do Ziaone um regionalismo que eu diria erudito, tá certo? É um regionalismo relativamente rebuscado. E aí, esse Pelinser, ele diz assim, nessa linha, o regionalismo erudito é acusado de ser uma prosa importada, tributário de padrões internacionais e ancorado com saudosismo pueril, pode ser lido como sinal de um momento de transição gradual no pensamento intelectual brasileiro que, porventura, apontaria uma síntese entre o rural e o urbano, arcaico e moderno, caso tais questões seguissem merecendo atenção. Então, aí eu concordo, é um regionalismo erudito, que mostra uma faceta do rural e do urbano, talvez muito mais do rural, que mostra uma faceta do moderno e do arcaico, talvez muito mais do que o arcaico, né? Muito mais o arcaico, mas que mostra, já no início do século XX, porque é um romance publicado em 1903, que é um romance em transição, uma modernidade, né? Você sabe muito bem que a eclosão do movimento modernista é de 22. Eu até acho que esse regionalismo erudito, em Luseome, ele é preparatório, inclusive, para a Semana de Arte Moderna, certo? Nesse caso, se alguém apontasse Luseome como um romance pré-modernista, eu diria que também está está está, por exemplo, próximo do que pode ser realmente. Um outro autor importante, mostrando as fronteiras entre naturalismo e impressionismo, é Hauser. E ele diz assim, para mostrar para vocês que aqui o meu objetivo é mostrar que Luseon tem essas duas faces, uma face naturalista e impressionista, e diz, olha, as fronteiras entre naturalismo e impressionismo são borrosas. É impossível estabelecer uma distinção histórica ou conceitual trajante entre as obras correntes. Dizer que a obra é naturalista, que o romance de Domingos Olímpio é naturalista, não descarta, não tira a hipótese de dizer também que é impressionista. Então, não é incompatível. Aqui é mostrando que existiria um naturalismo impressionista ou impressionismo naturalista.
E agora, o Oliveira Júnior, ou Leite Júnior, aquele do quadro que eu mostrei anteriormente, ele diz assim, ele chega, em 2007, ele chega à seguinte conclusão, ou em conclusão, ele diz, temos uma obra que não apresenta uma visão amplamente romântica, nem é naturalista, nem é simbolista, nem impressionista, mas uma pequena visão de cada. Os extremos não estão no texto de Olímpio, onde o homem sobressai na estrutura narrativa, essas pessoas são marcadas pelas paixão, mas o escritor mantém um controle desses sentimentos, sem deixar que tenha apenas as características românticas, nem somente as naturalistas ou mesmo os simbolistas. Essas traduzem, de maneira clara, uma tentativa de compreensão de ligação entre períodos. Aqui, o Leite Júnior, ele hoje é a posição dele mesmo, né? Ele só, é difícil dizer que ela é romântica, que ela é naturalista, que é impressionista, que é simbolista, ela é um pouco de cada coisa. Eu não concordo muito com ele, eu acho que é uma obra essencialmente impressionista, ou essencialmente naturalista. É como aquela história. Se eu digo que é naturalista, não impede de eu dizer que é um naturalismo impressionista. Mas se eu disser que ela é impressionista, eu posso dizer também, eu posso qualificar esse impressionismo de naturalista. Nada impede. Então, nós vamos agora apontar uma pequena amostra da escolha, da recolha fraseológica de Luciano, a partir da escolha léxico-estilística de Domingos Olímpio. Vamos mostrar apenas algumas expressões idiomáticas, e é muito interessante que essas expressões idiomáticas, elas podem ser datadas também, né? Datadas datadas do ano de 1903, portanto, início do século XX, e eu tomo como referência a segunda edição da obra, que é em 1929. Eu não consegui ter acesso à primeira edição, mas é muito provável que a versão que eu tenho, a segunda edição de 1929, seja muito próxima do que foi em 1903, certo? Mas nós deixaremos isso para o nosso segundo tempo de minicurso.